E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão comigo aqui no FB Resolve? Sim? Então vamos lá! Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 9 do Enem 2009, prova cancelada. Vamos nessa? Olha só. Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global é hoje o principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra, pelo acúmulo de 6 tipos de gases na atmosfera, sendo os principais o dióxido de carbono, CO2, e o metano, CH4, emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis fósseis, petróleo e carvão, e do uso inadequado do solo. Bem, o que a gente consegue extrair de informação inicial desse texto, né? Observem o nome do texto, né, de onde foi tirado esse trecho, Mudança Climática Global. Bem, para a gente iniciar essa questão, eu queria primeiro gerar uma reflexão muito importante, porque ele fala aqui da questão das mudanças climáticas, né? Ele traz o que seria, qual é o conceito, né, que é o conjunto de alterações nas condições de clima do nosso planeta, e ele associa a essa mudança a emissão dos gases associados ao efeito estufa. E no caso ele traz aí para a gente 2 deles, que são considerados os 2 principais. O dióxido de carbono e o gás metano, né? Então, a partir dessa análise, a gente entra, né, a gente já pode se preparar para encontrar nessa questão, certamente, um comando que vai fazer a gente gerar uma reflexão sobre essas alterações climáticas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no comando? Olha só. Suponha que, ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se, como numa era glacial. Nesse caso, então aqui ele está trazendo para a gente uma situação de uma suposição em que, ao invés de a gente considerar o nosso planeta aquecendo ano após ano, ele passando por um resfriamento até chegar a uma situação semelhante a uma era glacial. Então, alternativa A, nesse caso, a camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam? Não, né? A camada de geleiras tenderia a aumentar. Tranquilo? Letra B. As geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo do continente e no nível do mar. Opa, professor, peraí, parece-me que faz sentido essa alternativa B. E faz mesmo, ela é a correta. Eu vou ler de novo. As geleiras aumentariam, ok? Se a gente vai para uma situação de era glacial, a gente aumentaria a quantidade de geleiras, acarretando alterações no relevo do continente. Por quê? Porque essas geleiras elas iriam, né, se acumular, modificando a estrutura do relevo, e também, né, do próprio nível do mar, porque eu teria uma maior quantidade de água entrando no estado sólido. Então, a alternativa correta. Vamos verificar porque os outros estão errados? Olha a alternativa C. O equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, uma vez que ele está em processo de aquecimento. Gente, se nós vamos passar por um processo, de acordo com a sugestão aí dada pelo comando da questão, se nós vamos passar por um processo de queda de temperatura até chegar a uma era glacial, a gente não vai reequilibrar, a gente vai resfriar o planeta, tá? Então não significa, ele não está dizendo aqui que a gente poderia considerar um resfriamento ao ponto de equilíbrio. Não, a gente passaria para uma situação, né, de glaciação, tá certo? Então, isso não faz o menor sentido. Letra D, a fauna e a flora das regiões próximas ao Círculo Polar Ártico e Antártico nada sofreriam com a glaciação. Mas claro que sofreriam, né? Primeiro a gente tem que lembrar que a fauna e a flora dessas regiões, elas, no caso, né, do Ártico, elas são extremamente limitadas, né? Inclusive ali onde a gente encontra o bioma que nós chamamos de tundra. Então, imagina isso sendo repassado, né, ou sendo aumentado para outras regiões. É importante, inclusive, a gente lembrar que muitas espécies animais, elas fazem processos migratórios
indo, por exemplo, para a taiga e para as florestas temperadas. Mas se eu transformar tudo, né, em gelo, tudo em regiões geladas, seria extremamente prejudicado. Então, isso iria afetar sim, né? A alternativa é, os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento. Óbvio que não. Se a gente passar por um processo de glaciação, haverá uma modificação tremenda, né, na adaptação humana, na tentativa de adaptação humana e, consequentemente, na estrutura, né, dos grandes centros urbanos. Tudo bem? Então, sendo assim, confirmando, resposta letra B de bola. Tranquilo? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.